Agora 9h03. Hoje é dia do nosso bate-papo com o doutor Antônio Caluzata. Doutor Antônio Caluzata, que é angiologista, cirurgião vascular e, de 15 em 15 dias ele está aqui conosco tratando de um assunto. Voltamos a varizes, né, doutor? Voltamos. Bom dia. Bom dia, já estava com saudade de vocês. Pois é, mas é muito bom. bom. Até porque, né, doutor, quando a gente vai falando de um determinado assunto, a gente vai tomando conta realmente da nossa saúde, vai se informando, e daí surgem também as perguntas, né? Isso é muito importante esclarecer, né? E a opção foi falar novamente de varizes, né? Porque varizes é uma das doenças mais prevalentes. Então chega a 60% da população em geral, né, masculina e feminina, e chega a 80% da população feminina, né? Isso é muito importante. Variar. É muito importante. E o que eu falo assim, muito além da consequência clínica da varizes, ela tem uma consequência psicológica também. Eu costumo desenhar, e pena que na rádio nós não conseguimos mostrar, né? Até hoje a gente está ao vivo no Face aí na página da nossa clínica. Até dá para desenhar hoje, né? Mas o ciclo que a mulher acaba entrando com o problema das varizes, né? Então o que acontece? A paciente começa a identificar os vasinhos na perna. Uhum. Isso faz com que ela comece a não querer mostrar as pernas e usar só a roupa fechada. Isso faz uma queda na autoestima da mulher também, que faz com que ela desanime e acabe deixando de se cuidar e acaba ganhando peso com isso. E ganhando peso, ela vai propiciar mais o aparecimento de varizes, que vão diminuir ainda mais a autoestima dela, que vai fazer com que ela abandone cada vez mais a vida social, a academia e a atividade física, que vai fazer com que ela ganhe mais peso, e isso ela entra nesse ciclo vicioso que a gente tem que tirar ela de dentro disso para ela tratar as pernas, conseguir mostrar as pernas, botar uma roupa para ir na academia, melhorar a sua autoestima e assim conseguir perder peso. Isso diminui a formação de varizes e a gente acaba tirando ela desse ciclo que é tão danoso, tanto na parte da saúde física quanto na saúde mental da paciente. Uma coisa vai interferindo na outra. E o que é? Né? O que são varizes? Varizes são vasos, são veias da perna que perderam a sua função. Então, assim, recapitulando, que a gente já falou outras vezes, a gente tem na perna dois tipos de vasos, dois tipos de circulação. A gente tem as artérias que levam o sangue do coração em direção à perna, e a gente tem as veias que fazem o sentido contrário, trazem o sangue da perna em direção ao coração. Essas veias, para fazer esse retorno de sangue da perna em direção ao coração, ela possui diversas válvulazinhas pequenas dentro da veia, que fazem com que o sangue tenha sempre um único sentido, sempre saindo da perna e indo em direção ao coração. Quando essas válvulas perdem a função, essas veias perdem a capacidade de levar adequadamente o sangue da perna em direção ao coração. E isso é as varizes. Varizes, então, são veias que perderam a sua função e acabam, por conta disso, se dilatando e ocasionando os sintomas da insuficiência venosa. Isso é varize. Varizes têm vários graus, né? Desde os pequenos vasinhos, daquelas varicosezinhas tão odiadas pelas mulheres, até veias bem calibrosas, bem dilatadas, né? Então a gente tem que tudo fazer essa avaliação para fazer essa classificação dessas varizes aí. A mulher, então, tem mais, né? Tem mais chance de desenvolver. 3:1. 3:1. É a proporção. A cada 3 mulheres, um homem tem varizes. Então a proporção é muito maior. E doutor, tem uma idade em que ela começa? Tem gente que já tem uma predisposição? Tem, assim. Na verdade, varizes, ela é uma doença multifatorial. O que quer dizer isso? Tem vários fatores que fazem com que ela apareça. O principal fator é o fator genético. O paciente ter herança genética a desenvolver varizes. Fora isso, vários fatores ambientais também. Só por ser mulher, já é um fator de risco, então a gente sabe, 3:1, né? Tudo isso por conta da parte hormonal, né? O estrógeno, por conta da gravidez, por conta da distribuição de fluxo realmente na região pélvica. Então tem toda uma propensão, a mulher é muito mais frequente.
Fora isso, excesso de peso, né, obesidade, a vida sedentária, forma de trabalho, muito tempo em pé ou muito tempo sentado com a perna para baixo, tudo isso são fatores predisponentes para varizes, né, e fazem com que os pacientes desenvolvam varizes. Mas o fator principal é o fator genético, a herança genética. Isso na avaliação que a gente faz na consulta, a gente sempre faz esse histórico genético, que a gente sabe que o paciente que tem a mãe, ou que tem o pai, ou que tem o avó, ou que já tem muita varize na família, ela tem uma tendência maior a ter varizes, né? E a gente acaba tendo que fazer uma atenção maior a essa paciente, que varizes, infelizmente, é uma doença que não tem cura total. A gente começa a falar, eu sempre falo isso. Varizes, ela tem controle. Uma vez que o paciente tem tendência a ter varizes, a gente vai tratar esses vasos, a gente tem que tratar da melhor maneira possível e da maneira mais correta possível para conseguir com que a paciente fique o máximo possível de tempo sem vasos, mas que provavelmente ela vai acabar tendo que fazer o que eu chamo de TCV, que é tratamento contínuo de varizes, ela tem que fazer. Apareceu um vaso, vem tira, apareceu, vem tira, ela tem que manter a perna em dia. Né? Às vezes o paciente fala assim, não adianta nada tratar, porque o trato passa pouco tempo, já volta tudo. Isso tem que ser avaliado de vários aspectos. Primeiro, a maneira como foi tratada. Eu te falei, a gente tem que fazer uma avaliação completa. A varicose, por exemplo. A varicose, às vezes, é só a pontinha do iceberg. É o que a gente está enxergando. Por baixo da pele tem vasos nutridores, são veias nutrícias, que são veias um pouco maiores, que estão nutrindo essas varicoses. Essas veias nutrícias, às vezes, estão relacionadas a uma insuficiência da veia safena magna, que tem que ser tratada. E aí vai num profissional que, às vezes, nem médico é, né? E quer fazer, às vezes tem esteticista, hoje tem biomédico, acaba sendo um absurdo. Isso tá, na realidade, essa invasão dentro da especialidade é muito grande. A gente está brigando muito isso aí com o Conselho Regional de Medicina, tudo, porque a varicose, ela não pode ser considerada um problema estético apenas. Ela é uma doença circulatória. Muito sério. E uma doença circulatória tem que ser tratada por um médico, né? Ele não é um tratamento estético que ela pode ir num esteticista da esquina, ou pode ir num biomédico na outra esquina, ou pode ir numa farmacêutica numa outra esquina e fazer umas agulhinhas e está tratada. Não, muitas vezes tem problemas graves por baixo disso que precisam. Então ela é uma doença vascular que tem que ser tratado por um médico, por um cirurgião vascular de preferência. Então isso tem que ser melhor avaliado. Então daí vem aquela ideia, não adianta tratar porque volta tudo em pouco tempo. Não é essa o que tem que se pensar. Tem que ser avaliado da maneira mais correta possível, para ser tratada da maneira mais correta possível, para conseguir deixar essa paciente o máximo possível de tempo sem vasos. Que com o passar dos anos, por conta da tendência genética, alguns vasos podem vir a aparecer novamente, isso com certeza. Mas aí o tempo já vai ter evoluído, é a evolução da doença, né? O que a gente vê muito no consultório é o paciente assim, nossa doutor, mas eu tratei fazem 2 meses, olha aqui, eu já estou cheio, até piorou. Provavelmente tentou tratar só a varicosezinha, não tratou a nutridora que está por baixo, não tratou a safena, e aí vai voltar em curto prazo de tempo mesmo, né? Uma comparação assim que eu faço para os pacientes entenderem, né? Imagine que você tem uma árvore no seu quintal e que você está incomodado com as folhas que sujam o seu quintal. Aí você chama o jardineiro e pede assim, eu quero que você tire todas as folhas dessa árvore. Não corte galho nenhum, tire todas as folhas. Porque está me incomodando aqui essas folhas aqui no quintal. O que vai acontecer? Poucos dias ou semanas depois, as folhas já estão brotando e já estão caindo novamente. O que a gente tem que fazer para isso parar de incomodar? Tem que podar a árvore, tirar os galhos para que isso demore mais tempo para o galho crescer e depois a folhinha vai crescer. As varicoses, as varizes é a mesma coisa. A gente tem que tratar o que está ocasionando, o que está embaixo da ponta do iceberg. Não adianta a gente querer tirar só a pontinha do iceberg, tem que tratar o que está por baixo. Então isso é muito importante. A perna é o que te leva em todos os lugares, é uma das partes mais importantes, né? E você menosprezar isso e entregar suas pernas para tratar uma pessoa que às vezes, né, nem médico é muito arriscado, muito arriscado. A gente já viu no dia a dia do consultório complicações terríveis de aplicação de escleroterapia feito por profissional não médico.
e que deixam sequelas e cicatrizes horríveis, né? Então até a recidiva não é nem tão grave, que a recidiva a curto prazo, mas as possíveis complicações desse tratamento feito por um profissional não adequado, que a gente tem às vezes feridas, úlceras horríveis por injeção inadequada desses esclerosantes nos vasos. Então é muito importante procurar um médico capacitado, e o médico capacitado é o cirurgião vascular, um angiologista cirurgião vascular, para tratar esses vasos. Muito bem, você que ligou seu rádio agora, você está na capital do papel, no 101.9, e estamos conversando com o Dr. Antônio Carlos Zatter, que é angiologista e cirurgião vascular. Estamos falando de varizes. Doutora, então tá, ser mulher, né, já estamos aí, né, meio caminho andado para ter varizes, né? Depois, gravidez, menopausa. A menopausa, ela até diminui um pouco o aparecimento de varizes, porque aí o paciente começa a diminuir o teu fator hormonal. Mas aí o que acaba compensando é a idade, porque a idade é um fator predisponente a desenvolver varizes. Quanto maior a idade, maior é a propensão de ter varizes. Então, nessa idade da menopausa, não é nem a menopausa que está agindo para que apareçam as varizes, muito pelo contrário, porque ele vai estar, a carga hormonal da paciente está diminuindo. Então, o que está agindo aí é a idade. Falando, né, em hormonal, a gente fica falando um monte de coisa, eu acabei esquecendo do anticoncepcional. O anticoncepcional é um dos fatores predisponentes mais importantes para o desenvolvimento de varizes. Então, às vezes o paciente chega no consultório falando assim, doutor, eu não tinha varicose nenhuma, aí fui no ginecologista e mudei meu anticoncepcional e explodiu a quantidade de varizes, entendeu? Então, às vezes a gente tem que adequar esse anticoncepcional com uma taxa hormonal menor, ou pensar em indicar para essa paciente um DIU, um dispositivo intrauterino, né? Avaliar. Isso tudo vai ter que ser avaliado por um ginecologista, não é o cirurgião vascular que faz, mas o ginecologista vai aí avaliar melhor essa paciente qual anticoncepcional usar, qual método anticontraceptivo usar. Às vezes precisa mudar o método contraceptivo para tentar diminuir um pouco essa incidência de varizes. Aí está aí outra informação também que né, nós mulheres devemos prestar bastante atenção. Não ir tomando a torta direita anticoncepcional, né, doutor? Importante, é muito importante. O anticoncepcional é uma classe de medicamentos muito ampla, com dosagens hormonais e formas de tomar muito diferentes uma da outra. E por isso tem que ser indicado e orientado por um ginecologista para tentar minimizar as consequências disso aí. Não, e até porque todas essas informações que a gente traz aqui com os profissionais médicos em nosso horário é exatamente para isso, para que a gente trabalhe a prevenção, né, doutor? É tão mais fácil, né? Não, com certeza. A prevenção e o tratamento adequado, né? Porque às vezes você vai economizar num tratamento que vai levar a uma complicação muito mais grave, que você vai ter problemas muito maiores depois, né? Então, realmente, tem que tomar cuidado com isso. Eu digo assim, mulheres, porque o homem já é mais difícil ir no médico, mulher já é mais, né, de ir atrás de tudo. Mas às vezes a gente vai pelos caminhos errados. Como a gente tem muita coisa para ir atrás, às vezes, como o senhor disse, vai numa estética para tratar de varizes e, né, dá com os burros na água, porque é real isso, né? Mas o que mais a gente deve prestar atenção, doutor? Bom, assim, varizes, como a gente já falou, voltando a conversar nas varizes, sobre a classificação das varizes, né? Cada tipo de vaso tem um melhor tipo de tratamento. Certo. Né? Então, eu costumo, assim, bem resumidamente, para os pacientes entenderem, né? Eu classifico em quatro tipos as varizes que aparecem na perna. Então, primeiro, as varicoses, que são aquelas bem fininhas, são aquelas ramificadinhas, roxinhas ou avermelhadinhas na perna. Seria um tipo de varizes. Vasos menores do que 3 milímetros, né? E que muitas vezes estão nutrindo. Essas varicoses não aparecem do nada. A grande maioria das vezes, mais de 80% das vezes, ela está sendo nutrida por uma veia varicosa embaixo, que a gente vai conseguir ver através de ultrassom ou através do Venviewer ou da realidade aumentada, que é o aparelho que a gente vê através da pele os vasos que estão nutrindo essas varicoses.
E às vezes até olho nu a gente consegue visualizar isso. Então, vasos menores, então, as varicoses, vasos menores do que 3 milímetros, vasos maiores do que 3 milímetros, e aí já são aqueles vasos que fazem relevo na pele, bem mais calibrosos, e a veia safena, que seria o quarto tipo de vaso, digamos assim. A veia safena é a principal veia do sistema venoso superficial. O sistema venoso na perna, na realidade, a gente tem 2 sistemas venosos. Um sistema venoso profundo, que passa lá dentro da musculatura da perna. Esse sistema venoso profundo a gente não pode atuar cirurgicamente, porque ele é responsável por 80% do retorno de sangue da perna em direção ao coração. E aí a gente só pode atuar nele clinicamente, quando ele está doente. Ou com meia elástica, com medicamento flebotônico, com atividade física, para melhorar esse sistema venoso profundo. O que a gente consegue atuar cirurgicamente e através de tratamentos é o sistema venoso superficial, que no sistema venoso superficial a veia safena é o mais importante. Esses 4 tipos de vasos a gente classifica porque é interessante a gente saber que o tipo 1 e o tipo 2 de vasos, que é as varicoses bem fininhas e as veias reticulares nutridoras, a gente consegue tratar esses vasos sem precisar de cirurgia. Tá? A gente trata ela com um procedimento que a gente chama de CLACS, que é o criolaser, que é o laser transdérmico, associado com a crioescleroterapia, guiado pela realidade aumentada, pelo Venviewer, que é esse aparelho que a gente usa para visualizar os vasos. Então, nesse tipo de tratamento, a gente dispara o laser, antes, né, falando sobre o procedimento, é um procedimento totalmente ambulatorial, que a gente faz na clínica mesmo, numa sala chamada Flebo Suite. Nessa sala a gente tem uma série de equipamentos para realizar esse tratamento. Então a gente tem o crio, que é um aparelho que lança um ar gelado na pele, a menos 40 graus, e isso diminui muito a sensação dolorosa do tratamento. Não é totalmente indolor, mas diminui muito. A grande vantagem nesse tratamento é que a gente não precisa de internamento, não precisa de raquianestesia. Então isso acaba tendo um custo menor, porque você não envolve custo hospitalar, custo anestésico. O paciente faz e vai para casa no mesmo instante, pode voltar para a academia no dia seguinte, que faz esse tratamento, né? Então nessa sala, voltando, a gente tem o crio, tem o aparelho de realidade aumentada, que a gente consegue visualizar os vasos através da pele. Tem o aparelho de laser, né, e a lupa para a gente visualizar melhor os vasos. Então, como é que a gente faz? A gente dispara o laser através da pele, o laser atravessa a pele, sem queimar a pele, ele atravessa, é absorvido pelo sangue dentro do vaso, esquenta o sangue e queima o vaso. Então, isso provoca uma primeira lesão no vaso. O vaso se contrai, o fluxo de sangue dele cai muito, diminui bastante, porque ele se contrai, e já faz essa primeira lesão. Aí é o momento que a gente vai introduzir dentro do vaso o esclerosante químico, para acabar de fechar esse vaso. E a gente consegue fechar esses vasos maiores que antigamente só poderia ser tratado com uma microcirurgia, né? Então, o procedimento CLACS diminuiu em 80% a necessidade de cirurgia. Então, nesses casos de vasos menores do que 3 milímetros e as varicoses, a gente sempre trata só com o CLACS. Ele diminui 80% da necessidade de cirurgia por 2 coisas. Primeiro, que a gente evita de fazer uma microcirurgia, porque só a aplicação normal não trataria essa veia reticular, essa veia maiorzinha por baixo. E segundo, porque a gente trata o vaso num estágio muito mais precoce, né? E evita que ele vá crescer, aumentar e passar para o tipo 3 de vaso, que seriam vasos maiores do que 3 milímetros. Porque aí sim, vasos maiores do que 3 milímetros, que são aqueles vasos que já fazem relevo na pele, aí esses só podem ser tratados através de uma microcirurgia, né? Para que a gente tenha um bom resultado estético. Hoje, provavelmente, vai ter muita pergunta sobre a espuma, né? Hoje a gente tem o advento da espuma para tratar esses vasos. Mas eu ainda escolho a microcirurgia para esses vasos maiores que 3 milímetros e o CLACS para vasos menores de 3 milímetros, principalmente para quem tem preocupação estética. A espuma ainda é um tratamento que tem uma propensão maior a formar pequenas manchas na pele. Então a gente tem que... Dá para tratar com espuma? Dá. Às vezes eu chego para o paciente e falo assim, não, doutor, eu odeio centro cirúrgico, eu não quero fazer microcirurgia de jeito nenhum, não quero fazer hack, não quero passar perto do hospital e eu quero tratar meus vasos. Explicando a possibilidade de ficar manchas na perna, tudo é possível tratar com espuma.
Eu explico que nesses vasos maiores do que 3 milímetros não é o ideal fazer espuma, mas que é possível, se a paciente tem, né, vendo esse risco e benefício das manchas. Esse seria o único inconveniente? Da espuma? Sim, principalmente manchas. isso, as manchas, principalmente as manchas. E as manchas a gente consegue, com o passar do tempo, com cremes clareadores, indo melhorando também. Agora, tem vasos muito calibrosos que quanto maior é o vaso, menor é a eficácia e o efeito da espuma em si, entendeu? Principalmente para vasos maiores, uma coisa que eu friso muito, a espuma não é um tratamento definitivo para vasos maiores. O índice de recanalização nesses vasos após a espuma, em vasos maiores, é muito grande. Então, quando o paciente opta pela espuma, ou então em pacientes que não podem fazer cirurgia, né, eu indico muito isso. O paciente tem lá úlcera enorme na perna, tem uma inflamação, uma dermatite endurada muito grande e vasos muito calibrosos, que a gente vê que aquele vaso não vai sair com cirurgia, porque já está tudo grudado, tudo aderido naquela ferida, naquela dermatite que está tudo preso, a gente vai tentar fazer com cirurgia, não sai. Esse paciente tem que fazer espuma, o tratamento dele é espuma, aí sim a indicação é espuma. Então é isso que eu falo, pense a quantidade de variação que a gente tem que avaliar para escolher o melhor tratamento do paciente. Por isso que quem tem que tratar é um cirurgião vascular, o cirurgião vascular que vai saber pesar esses riscos e benefícios e indicar o melhor tratamento, pesando todos esses riscos e benefícios. Então você vê, a indicação para a espuma é muito restrita nesse caso. É uma coisa que eu sou muito contra. Houve uma propaganda muito grande do uso da espuma no SUS, que foi autorizada agora. Mas é o uso indiscriminado da espuma no SUS, usando espuma para tratar todo e qualquer tipo de vaso. Não é assim, não é o melhor tratamento. Eu acho que só por o paciente ser SUS, você não pode individualizar ele. Não, é SUS, então é espuma para tudo. A indicação da espuma ou da cirurgia não é ser SUS ou ser convênio ou ser particular. Não, é o tipo de doença que o paciente tem. E o SUS deveria nos dar condições de tratar de maneira adequada, ou com cirurgia, ou com laser, né? De acordo com a patologia, não só por ser SUS e usar indiscriminadamente a espuma. Entendeu? Porque existem todas essas nuances na indicação da espuma ou não. Então, nesse tipo de paciente que tem essa dermatosclerose, que tem essa úlcera, para ele, às vezes, a espuma é o melhor tratamento. E a gente orienta que a espuma, muitas vezes, não é um tratamento definitivo. O índice de recidiva, o índice de recanalização desses vasos maiores com a espuma é grande. Então, a gente avisa, orienta bem, a gente vai ter que fazer uma sessão agora, provavelmente daqui 1 mês, 2 meses, outra, e a gente vai fazendo até a gente conseguir fechar totalmente esse vaso, né? Então isso que é importante. Acabei desviando o assunto para espuma, né? Tanta coisa para falar, você vai me interrompendo. Não, mas vamos. Estamos entendendo, estamos acompanhando. Então, a gente estava falando, voltando, né, para os tipos de vaso. Então, esse seria o tratamento do primeiro e segundo tipo, que é varicose, vasos menores do que 3 milímetros, é o CLACS, que é o laser transdérmico associado com a escleroterapia guiado com a realidade aumentada. O terceiro tipo de vaso seria a microcirurgia, que são pequenos furinhos que a gente faz no trajeto do vaso para onde a gente vai retirando esses vasos, né? Em alguns casos, esses vasos maiores do que 3 milímetros, que a gente avalia risco cirúrgico, né? Uma outra indicação da espuma. Às vezes o paciente tem muito sintoma, tem muita alteração clínica, mas tem um risco cirúrgico muito alto, que não pode ser submetido a uma raquianestesia por conta do risco cirúrgico. Esse paciente, às vezes, a melhor opção para ele é a espuma. É mais um fator que a gente tem que analisar para saber qual é o melhor tratamento para ele. E tudo isso discutido com o paciente. Tudo isso discutido com o paciente, né? De maneira mais calma possível, mais tranquila possível, mostrando para ele o benefício e o risco. E todas as vezes a decisão do tratamento é tomada em conjunto, né? O médico junto com o paciente. A gente vai junto avaliar qual é o melhor tratamento para ele. E o quarto tipo de vaso é a safena. A safena, hoje, o tratamento de eleição padrão ouro, em que vários consensos, consenso europeu, consenso americano, todos os trabalhos falam que ele é classificado como nível de tratamento 1A. Quer dizer o quê? Que ela é recomendado, preferencialmente a cirurgia convencional, é o tratamento a laser da veia safena.
O tratamento a laser da veia safena é muito menos traumático, menos doloroso, a recuperação é muito mais rápida. Muitas vezes dá para ser feito o tratamento da veia safena com anestesia local e ambulatorial. O paciente vai, faz o tratamento da safena e sai andando no consultório com o laser. Em alguns casos, a gente, dependendo da indicação, a gente pode fazer isso. E mesmo quando a gente tem que, junto no mesmo tempo, fazer a microcirurgia, o paciente opera num dia, no dia seguinte ele pode voltar a trabalhar normalmente ou voltar à sua rotina normal. Então hoje o laser é uma evolução muito, muito, muito grande no tratamento de varizes. Tanto no laser transdérmico, né, para o primeiro e segundo tipo de vaso, quanto para o endolaser, o laser que é feito por dentro da veia, na veia safena. Então, bem resumidamente, é esse o tipo de trabalho. Acho que na próxima vez que a gente vier, a gente pode continuar com varizes, porque vai vir, Sim, vai vir mais já tem um monte aqui, perguntas. estou cheio de bolinha verde. E aí a gente vai falando sobre esse tratamento. A cirurgia convencional, a gente ainda faz por conta de alguns fatores, mas a tendência é cada vez mais abandonar, porque todos os trabalhos científicos, todo nível de evidência 1A, ela é recomendada preferencialmente a cirurgia convencional. Muito bem. Doutor, vamos dar uma paradinha para ver as perguntas? Vamos. Então vamos lá. Eu tenho aqui a pergunta da Ana. Ela pergunta se o varicel é bom para varizes? Não. O que é? É um creme? É um remédio? Eu não sei o que é. É um remédio que faz muita propaganda na mídia aí, não serve para nada. E o creme goicocheia, é isso? Nada, não serve para nada. Também não. Não. Beleza, então vamos lá. Ana Mary, Luzia, gostaria de saber... E agora tem um outro, deixa eu só interromper. Tem um outro vaso que não é varicel, não me lembro, tem outro creme que eu não lembro, não consigo me lembrar o nome, mas que eu vi propaganda no Face, naquelas propagandas que aparecem. É um creme que é um vasoconstritor, na realidade. Ele tem uma substância dentro que faz o vaso se contrair. Então, na propaganda, no Face, aparece a mulher passando aquele vaso, aquele creme na perna, e tá lá aquele bucho, aquele bolo de varicose. Aí ele passa aquele creme, ela vai passando aquele creme na perna e vai apagando, entre aspas, sumindo. Mas sabe por quê? Porque o que aparece na perna, que é vermelhinho, é o sangue dentro do vaso. Se você passa um vasoconstritor, que é uma substância que vai fazer com que o vaso se contraia bastante, ele vai se contrair tanto que vai parar de passar sangue dentro, né, daquele vasinho. Então ele desaparece, mas desaparece porque o sangue não está ali dentro. Aí passa meia hora, o efeito daquele vasoconstritor desaparece. Aí o vaso se dilata de novo e começa a passar sangue de volta dentro dele novamente e ele aparece novamente. Então preste atenção, isso é uma enganação, é engodo, não funciona. Tá? E é perigoso? Não funciona. Pode ser, inclusive, perigoso, dependendo da área, que às vezes o paciente tem exagerado, pega aquele creme e vai passar nas duas pernas, o efeito vasoconstritor pode fazer com que suba a pressão arterial, ou seja, até tóxico. Então, cuidado. Muito bem. Luzia Dona Mary, doutor, gostaria de saber quem tem varizes pode ter hemorroidas? Aliás, tem uma pergunta aqui também, se hemorroidas são varizes. São doenças totalmente diferentes uma da outra. Fatores predisponentes, causa, fisiopatologia, tudo é diferente uma da outra. A Luzia aqui continuando. Eu tenho varizes, estou com 49 anos, é genético, minhas irmãs também têm, porque no período menstrual elas doem muito, ficam muito doloridas. Isso é muito comum. Período menstrual. Essa ciclo de dor, né, na realidade, que é muito mais por conta do ciclo menstrual, do ciclo hormonal, o sintoma é muito mais aparente próximo ao ciclo menstrual. É muito comum. Pergunta aqui, tenho 40 anos, tomo anticoncepcional há 17 anos e ouvindo o doutor falar, fiquei preocupada, pois sinto dores nas pernas que queimam. Tenho varicoses, fui na Vascular do SUS, olhou, não vou entrar em detalhes aqui, me passou o Venaflon e um creme para passar e uma meia. Gostaria de saber se realmente isso é bom. Isso é o tratamento clínico para as varizes. O Venaflon é um medicamento flebotônico, quer dizer que ele melhora o retorno de sangue da perna em direção ao coração. O creme, provavelmente que ele deve ter passado também, é um creme venotônico e a meia elástica. Isso sim é um tratamento clínico de varizes. Esse tratamento clínico vai melhorar o sintoma das varizes.
o peso, o cansaço na perna, mas não vai fazer desaparecer os vasos. Entendeu? É como você ter uma infecção e por conta daquela infecção você dá dipirona para melhorar a febre. Então não vai resolver o problema, vai melhorar os sintomas. Certo. Daí ela continua aqui. Doutor, antes de usar a meia, eu teria que fazer ultrassom para ver se há outras varizes? Pois eu ouvi de pessoas que a meia pode piorar e até dar trombose. É real? Pode acontecer, dependendo. Por isso que a meia tem que ser indicada também por um cirurgião vascular. Dependendo do tipo de varizes, se a varize desenvolve a veia safena, se essa veia safena está insuficiente até desde a sua origem, dependendo se ela tem veia varicosa em coxa ou em perna, a gente vai ter que indicar meias diferentes. Se ela pode usar a meia 3/4 ou a 7/8 ou a tipo calça, se ela pode usar a meia 20 a 30 milímetros de mercúrio, que é a média compressão, ou se ela precisa usar a meia alta compressão. Então, o ultrassom, que a gente acabou não abordando, é tanta coisa que a gente vai ter que abordar na próxima vez também, é um exame essencial para programação e qualquer tipo de tratamento das varizes. Com ele a gente vai avaliar o sistema venoso profundo, o sistema venoso superficial, para indicar ou não o tipo de meia, tipo de tratamento, para fazer a programação do tratamento cirúrgico quando é necessário. É com ele que a gente vai fazer a aferição do tamanho desses vasos, se são maiores ou menores que 3 milímetros. Isso é feito através do ultrassom, para a gente conseguir definir se essa paciente vai para tratamento com o CLACS, que é um tratamento não cirúrgico, ou se ele vai para tratamento cirúrgico. Então, o ultrassom é definitivo nisso aí. Ela disse que usa o creme Venalote. O Venalote é um creme venotônico, é isso mesmo. Isso vai melhorar os sintomas dela. Esse creme não vai fazer com que desapareça os vasos da perna. Doutor, bom dia. Quero saber se com espuma resolve o problema da safena comprometida. Pode ser resolvido, mas como eu já comentei, os trabalhos todos, consenso europeu, consenso americano, todos comprovam e afirmam que o melhor tratamento para a veia safena é o endolaser, é o laser da safena. Esse hoje não tem questionamento, como 2 mais 2 é 4. O melhor tratamento para a safena hoje é o laser, é o endolaser da veia safena. Como eu te falei, cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Às vezes a gente pega uma safena muito tortuosa, difícil de a gente subir com a fibra óptica, ou é uma paciente que tem um risco cirúrgico muito alto, que a gente não pode usar uma raquianestesia, se bem que hoje o laser eu faço com anestesia local na veia safena. Então a espuma para a safena é uma indicação muito, 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 muito restrita, assim, entendeu? É isso que eu falo que é o viés. O pessoal está no SUS indicando indiscriminadamente o uso da espuma só porque é SUS. A indicação da espuma não é para ser usada assim, não, você é SUS, você é espuma, você é particular, não, vamos fazer leis, vamos fazer... Não é assim. E é o que está acontecendo. Só por ser o paciente SUS, ele está sendo eleito para fazer espuma. E a espuma não é o melhor tratamento. A espuma é um tratamento muito bom, viável, para indicações bem restritas e bem analisada para ser um tratamento adequado. Não é para tudo. Pergunta aqui da Fernanda. Eu uso o DIU, posso fazer tratamento com laser? Pode. Nada a ver, né, doutora? Pode. Bom, eu acho que de pergunta de varizes vamos ficar por aqui, doutor. Porque vamos voltar, provavelmente, com varizes, né? Mesmo. Com varizes. A gente pode falar mais sobre o tratamento, que a gente deu uma passada sobre... Podemos falar sobre prevenção, que a gente não comentou nada sobre a prevenção. Falar sobre o ultrassom, que é um exame hoje fundamental, né? Isso é uma filosofia que eu prego. Na realidade, o tratamento de varizes, a gente pode até depois deixar esse gancho, não sei se a gente tem tempo para falar isso hoje. Existem duas filosofias de tratamento, eu acho, assim, que na minha cabeça eu falo. O tratamento vertical de varizes e o tratamento horizontal de varizes. Então, eu só vou dar uma pincelada, a gente conversa mais sobre isso aí. Tratamento vertical e horizontal. O tratamento vertical é o quê? O mesmo médico vai ficar em cima desse paciente atendendo e o mesmo médico vai fazer
a consulta, a avaliação desse paciente. O mesmo médico vai fazer o ultrassom desse paciente, avaliar e fazer um mapeamento desses vasos. Esse mesmo médico que viu, olhou como que tá os vasos, por onde que vai, fez um mapeamento, esse mesmo médico vai fazer a cirurgia desse paciente, guiada por ultrassom também, no transoperatório, e esse mesmo médico vai acompanhar esse paciente no pós-operatório. Às vezes precisa ser feito retox com aplicação, ou retox com espuma, ou às vezes até retox cirúrgico. Então, esse mesmo paciente, então ele é vertical, o mesmo médico faz todo esse acompanhamento. Ele não terceiriza. Por conta, assim, de planos de saúde, da correria do SUS, o que eu vejo, assim? Eu vejo muito mais, uma maneira frequente, principalmente em cidade grande ou no Sistema Único de Saúde, um tratamento horizontal das varizes. O que acontece? Um médico atende a consulta, pede o ultrassom, um outro médico vai fazer o ultrassom. Essa paciente volta, às vezes, com um terceiro médico para mostrar o ultrassom. E vai operar com um quarto médico, que não foi nem o que pediu o ultrassom, nem que viu o ultrassom no pós-operatório, nem quem fez. E vai fazer o acompanhamento com outro. Então, por isso que eu chamo de tratamento horizontal. Isso aumenta muito o risco de complicação, aumenta muito o risco de recidiva, aumenta muito o risco do tratamento não tão adequado em si. Então, a filosofia que eu sigo é essa, é o tratamento vertical de varizes. Quando você for procurar um tratamento, presta atenção nisso, né? Eu fico muito assustado com isso. Às vezes o paciente fala assim, chega lá, mas aí você sabe com quem que você vai operar? Qual é o nome do médico? Ah, não sei, porque eu fiz a consulta com um, daí o ultrassom fez outro, agora parece que tem uma outra equipe que aqui vai fazer a cirurgia. Então, tomar cuidado com isso, realmente. Muito bem, então daqui 15 dias voltamos? Daqui 15 dias estamos aqui, né? Daí voltamos com o tratamento vertical e horizontal de varizes, que foi dado uma pincelada agora. E claro, né? Isso é um conceito muito meu, sabe? Você não vai nem procurar isso é um conceito que é uma filosofia que eu tenho, entendeu? E que é o que a sociedade tem pregado. Hoje o ultrassom tem que ser feito pelo próprio cirurgião vascular que vai fazer a avaliação e que vai fazer o tratamento. Né? Muito bem. Doutor, ficou faltando uma pergunta aqui da Enedina. Cãibras todas as noites pode ser um problema vascular? Cãibra é um sintoma que pode ser causado por várias patologias, várias causas. A cãibra tem várias causas. Dentre essas causas, a insuficiência venosa, as varizes, é a principal, é a mais comum. A mais comum causa de cãibra é a insuficiência venosa. É óbvio, tem que ser feita uma avaliação melhor, mas a causa mais comum de cãibra é a insuficiência venosa, realmente. Muito bem. Então você acompanhou conosco o Dr. Antônio Carlos Zatter, que é cirurgião vascular, angiologista, atende aqui em Telêmaco Borba, e ele volta conosco daqui a 15 dias, mas ele volta para o consultório já, né, doutor? Já. E tem a página do Face, né? Até que nós estamos ao vivo lá na página do Face e que qualquer dúvida, alguma coisa, eu sempre estou respondendo. Pode, Clínica Pro Saúde Vascular, pode entrar e sempre está respondendo as coisas lá. Tem também o WhatsApp. O WhatsApp, né? Para marcação de consulta. 984042161. O telefone normal, né? Que é o fixo 3273-1542, Telêmaco Borba, na Presidente Kennedy 764. Doutor, obrigada. Muito obrigado também. Já estou ansioso para a próxima consulta. Não, imagina, é um prazer, vale a pena. Daqui a 15 dias, então. Um abraço a todos. Bom dia. Marisa, muito bom para o dia 10. Marisa perguntou se o doutor vai poder vir dia 10. Dia 10 de abril? Dia 10 de abril, que a Elisa falou, Fátima daí. Porque o doutor viria dia 3. É isso, exatamente, o doutor viria dia 10. Beleza? Confirmado. Obrigadão. Então, terça, você não vem, eu vou. Então tá. Deus abençoe, doutor. Amém. Deixa o doutor pegar. Vamos desligar Deixa aí, então. doutor, certinho. O doutor já deixou certinho.